Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Farol Série Testemunhos. Hoje connosco temos aqui Cláudia Paradela. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no podcast do Farol, para nos contar o seu testemunho de vida e o seu testemunho relativamente à questão que nós abordamos neste tema, que é alguém que afirma que Jesus está vivo e que tem um relacionamento com Jesus. E nós, como temos vindo a dizer, o nosso objetivo aqui no podcast do Farol é discutir temas com profundidade. Aqueles temas de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, qual é que é o nosso objetivo de vida, não é? Porque é que nós existimos, para onde é que nós vamos, se é que vamos para algum lugar, não é? E então nós achamos que é incontornável falar da pessoa de Jesus e trazer cá pessoas que hoje afirmam que Jesus está vivo, assim como ao longo da história, desde que Jesus, segundo as Escrituras, ascendeu aos céus, milhões de pessoas de países diferentes, estratos sociais diferentes, idades diferentes, venham dizendo que tenham um relacionamento com Jesus e que Jesus está vivo. E eu acho que nós consideramos que é um tema incontornável, não é? Porque nós não acreditamos que isto seja uma cabala, não acreditamos que sejam pessoas que enlouquecem. Alguma coisa existe, não é? Nós podemos acreditar, podemos não acreditar, podemos tentar fazer uma abordagem mais científica, podemos abordar a coisa da forma que quisermos. Mas ignorar não faz sentido, não é? Porque é um acontecimento com demasiado impacto no mundo para que seja ignorado. Verdade. E é por isso que pessoas como a Cláudia têm sido convidadas para falarmos um pouco sobre este tema. Nós vamos começar por pedir à Cláudia que nos fale um pouco de si, quem é a Cláudia, como pessoa, como cidadã, onde é que nasceu, as suas profissões, a sua história de vida, que nos possa falar um pouco assim. Eu sei que é difícil em pouco tempo, mas agora... Desde já também já agradeço o convite, por ter me convidado, poder estar aqui participando dessa conversa. E, como você já disse, meu nome é Cláudia Paradela, nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Só que meus pais eram todos, meu pai e a minha mãe eram aqui de Monção, ali mesmo lá em cima, e eram amigos, né? Mas encontraram-se no Brasil e casaram, e pronto, eu sou filha única do meu pai, e casaram-se lá, e só tenho primos brasileiros, mas nasci no Brasil. A minha família é toda portuguesa. O seu pai e a sua mãe emigraram ambos para o Brasil? Sim, em alturas diferentes, e conheceram-se lá. Isso foi em que ano? Ai, eu não Mais ou menos. sei. Não faço ideia. Mas foi assim... Eu tenho 56, talvez, aí há 57, 58 anos atrás. Mas foi em algum evento particular? Não, foi em duas situações muito diferentes. Ok. O meu pai tinha lá já família, e foi, não é? Meu pai era o mais novo dos irmãos, e foi. E a minha mãe, foi uma situação com a minha avó e com a minha tia que o próprio tio dela levou para o Brasil. Ok. Tirou daqui de Portugal e levaram... Não foi nenhum evento político, como aconteceu, por exemplo, em Angola, em que as pessoas tiveram que voltar para Portugal, os expatriados, foi mesmo... Foi uma coisa... casualidade. Sim. Portanto, se essa casualidade, entre aspas, não acontecesse, a Cláudia também não existia. Não é? Sim, é incrível, né? E serem do mesmo lugar ali, não é? E serem colegas. E eles eram os dois de Monção, então? Sim, os dois ali de Modelos. E não se conheciam cá e conheceram-se lá? Conheceram-se lá. Conheciam-se aqui, mas eram assim, amigos, mas nunca pensaram que um dia seriam... Se encontrar no Brasil. Que iam se encontrar no Brasil e que iam casar. Uma situação mesmo muito curiosa. Foi. Não é? Foi uma situação mesmo. Vamos para um país do outro lado do mundo e encontramos um vizinho lá. É mesmo. Isto só acontece com os portugueses. E o Brasil que é tão grande, não é? Rio de Janeiro que é tão grande. Mas nisso, casei, minha mãe teve, não é? A minha infância foi no Rio, como eu já te disse. Tive
altos e baixos na minha infância. Com 17 para 18 anos casei. Tive 3 filhos. Mas casou lá? Casei lá, com português também. Português que também... Mas esse português do seu marido foi de Portugal para lá? Também, meu marido também foi para lá. Okay. E conheci-o lá e casei com 17 para 18 anos, porque eu determinei que voltava para Portugal e ele disse que não me deixava voltar. No caso, para si voltar, não, porque era... Eu queria voltar... Não, porque eu já estive aqui a morar em 80. Passei aqui 1 ano. Ah, ok. Então, os seus pais estiveram lá. Sim. Veio para Portugal, viveu cá 1 ano e voltou para o Brasil. Sim. Ok. E nesse intento conheci meu marido e depois, mas eu sempre me apaixonei logo por Portugal. E eu dizia que voltava. Quando veio para onde? Para Monção. Para Monção. Pois, porque a minha avó paterna e a materna é tudo de Monção. Ok, muito bem. É perto daqui, não é? Estive ali naquela Só zona. uma à parte. O Rio de Janeiro, quando se fala em Rio de Janeiro, não é? E eu já falei com imensas pessoas que vieram do Brasil e todas elas falam da criminalidade. Sim. Muito particularmente no caso do Rio de Janeiro. Quando viveu lá, já existia esse fenómeno? Era completamente diferente do que é hoje? Não, já existia e foi um dos pontos que eu quis vir mais rápido. Ok, também veio então, foi um dos motivos que a fez crescer. Foi um dos motivos porque... Isso é uma situação muito triste, não é? Um país tão bonito como o Brasil, tão grande, e tanta gente a sair por causa da criminalidade. Sim. Na altura eu fiquei muito impactada com a situação que aconteceu. A minha rua era hiper segura. Morava em frente ao Corpo de Bombeiros e do lado da delegacia. É uma rua que eu nunca tive chave na minha porta, nunca tive chave do carro, nem nada. Era uma rua hiper segura. Só que na altura, numa rua atrás, raptaram 2 crianças e foram encontradas mortas, sem os órgãos internos. E eu tinha o Tiago muito pequenininho, eu tinha o Tiago com 2 anos, então eu entrei numa paranoia. O seu filho, que será mais velho, foi o primeiro? É o mais velho, tem 37 anos. E ele nasceu lá no Brasil? Ele nasceu lá e ele veio com 3 anos. Foi nessa altura que eu falei, não, agora eu vou mesmo embora. E meu marido não queria vir, eu falei assim, não, mas eu vou. E depois ele lá decidiu, viemos. No Brasil, nessa altura, nós tínhamos malharias, retilíneas, aquelas malhas de fazer tricô, com aqueles tiares industriais, assim. Eram produtores? Fazíamos mesmo, vinha o fio e nós transformávamos em peças. Okay. E tinha a tal malharia, meu marido sempre teve restaurantes, tipo pastelarias aqui, mas não é bem pastelaria, que lá se diz confeitarias, essas coisas. E eu era estilista de moda. Tratava da produção e tratava na criação dos produtos, porque eu trabalhava com moda. Então vocês faziam já a peça acabada, não é? Vinha o fio, comprávamos o fio, depois tínhamos os tiares, trabalhávamos as peças, no caso os tecidos grandes, de acordo, né? E dali fazíamos as montagens das peças. Então vinha só o produto... Recebiam a matéria-prima. A matéria-prima, sim. Transformavam em malha e depois faziam a peça final. Faziam tudo, então. Era um trabalho muito bonito, Era um trabalho muito bonito. Era com tiares que faziam? Tiares elétricos na altura. Mesmo industriais. Que é uma coisa que hoje quase não existe. Não, agora já está muito mais avançado. Eu, por acaso, conheço uma empresa em Viana do Castelo que ainda utiliza tiares manuais. Sim, eu aprendi a trabalhar com aquilo porque na altura eu tinha 17 anos e a minha mãe teve que fazer uma cirurgia. Não, eu já tinha o Tiago, devia ter 18, 19 anos. A minha mãe teve que fazer uma cirurgia e eu tive que assumir a fábrica. Coisa de 15 dias. A fábrica então era dos seus pais? Era da minha mãe, só que depois eu entrei em sociedade com ela. Okay. E teve que assumir a responsabilidade. E tive que assumir a responsabilidade. Então, eu tive que aprender a tecer, para poder mandar, eu tive que aprender a fazer. E fui eu que fiquei à frente dessa empresa. E tínhamos prontas entregas, tínhamos pontos de venda, vendíamos para grandes lojas muito famosas na altura. Mas eu decidi largar tudo e vir embora.
Principalmente por causa da questão do crime, não é? Por causa quando foi que aconteceu aquilo. E eu sempre tive o desejo de voltar. Sempre tive o desejo de voltar. Cheguei aqui, compramos um restaurante. Compramos já no Brasil, viemos com um restaurante comprado, que era ali na Avenida Central, em frente mesmo àqueles picos que tem ali. Avenida Central, Braga, não é? Sim, em Braga. Compramos o restaurante e ali começamos tudo. Né? No caso, era um restaurante que estava completamente falido e nós fomos trabalhando. E quando passamos esse restaurante, já estava a trabalhar muito bem. Ok. Conseguimos levantar. No entanto, vínhamos com família, a gente desfez a sociedade, cada um foi para um lado, e eu fui para a parte de pastelaria. Então, eu cheguei a ter 4 pastelarias e depois cafés, porque eu tinha a pastelaria mãe que fazia o trabalho todo, não é? A produção, não é? A produção toda, e depois distribuía pelas casas. A não ser aqui em Nogueira, que é mesmo ponto de fabrico de pão mesmo, na altura que eu quis essa licença. Portanto, foi uma mulher de negócios desde cedo. Sempre, sempre. Nós temos tido aqui, e aqui falando também aqui para a nossa equipa, temos tido aqui histórias incríveis, não é? Pessoas que tiveram no Egito, no Iraque, negócios no Brasil, depois vieram para Portugal. Incrível, não é? Está a ser bom de... E o deixar tudo e recomeçar de novo, do zero mesmo. Com uma criança pequena, não foi muito fácil. Até esse momento ainda só tinha um filho. Só tinha o Tiago, um filho. Só entre aspas, não é? Só tinha ele. Ele veio com 3 anos para cá. Ok. E depois, no entanto, fui do restaurante, comprei a pastelaria, da pastelaria fui ampliando, fui comprando outra, chegamos a 4, e trabalhávamos mesmo muito. Eram casas muito... A vida de restauração, eu que tenho algum conhecimento, então é fácil. É muito dura. É das vidas mais duras que há a nível profissional, não é? Foi muito duro mesmo. Porque depois tem aquela questão dos horários, não é? Pois. As pessoas trabalham, e no caso as pastelarias, começam de madrugada e acabam à noite. Sim. Não é? E era sábados, domingos, Exatamente, feriados. sábados e domingos. Não havia tempo para nada, era sempre numa roda viva mesmo. Nas alturas que as pessoas estão a jantar, vocês estão a trabalhar. Sempre. Nos momentos de festividades, vocês estão a trabalhar para fazer o bolo para as festividades. Portanto, é uma vida agressiva mesmo. Chegava no Natal, os filhos ligavam: mamãe, você não vem? Olha que o fogão das pessoas já sai fumaça. E o nosso aqui não sai. E aí, mas pronto, eu não podia largar. Depois sou uma pessoa que abraço muito o trabalho. Eu abraçava mesmo muito. Sim, para ter vestia muita 4 camisa. pastelarias e com produção não é nada fácil. Não foi fácil, mas... e gostava. E trabalhava juntamente com o seu marido? Sempre só eu e ele. Coisa que também, segundo sei, também não é muito fácil, não é? Não. Quer falar um pouco sobre isso? Não é muito fácil, não. Chega um momento que deve dizer assim... Posso ficar sem te ver durante umas horas? Não foi fácil, foi complicadíssimo, mas... Qual seria o conselho que você daria a pessoas que possam estar numa situação parecida? Se puderem optar entre trabalhar juntos, o que é que você daria? Aconselha a trabalhar juntos ou não? Eu aconselho a não trabalhar juntos. Não trabalhar juntos. Se bem que cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso, né? Eu aconselho, a não ser, porque nós trabalhávamos muito ligados mesmo, né? No caso, ele estava no salão, eu estava na cozinha, era assim, uma azáfama, não é? Depois tem aqueles pontos mais ali cruciais, que ali é uma coisa mesmo... Um trabalho que há muita fricção entre as muita pessoas, fricção, não é isso mesmo, mas eu... tinha que chegar e tinha que fazer um trabalho comigo, eu tinha que chegar em casa e tentar deixar o problema fora, né? E entrar em casa porque a família em primeiro lugar. Então eu sempre tive essa meta de preservar a família, ainda que eu não conseguisse muito, porque uma pessoa humanamente possível a trabalhar dessa maneira não consegue muito. Mas foi ali zonas de atrito, mas graças a Deus trabalhamos... o Bruno tem 27, já nasceu, né, aqui em Celeróis. Portanto, o seu filho... 35 anos juntos.
É uma vida a trabalhar nesse junto. tipo de trabalho. Não é nada fácil, não é? Não. Mas aprendeu-se, sabe? Aprende-se muita coisa. Se tivessem a mesma mentalidade que nós hoje encontramos e que as pessoas se separam por tudo e por nada, quantas vezes tinha divorciado nesses 35 anos? Eu vou lhe dizer, algo muito grandioso nos segurou juntos, porque não foi fácil. Não Aí foi já fácil. encontra, já havia a parte que vamos falar mais daqui um pouco sobre das questões espirituais. Encontro. Prontos, desde a minha nascença, porque quando eu nasci, eu já fiquei órfã no ventre da minha mãe. Meu pai... Órfã minha do mãe, pai. sim, meu pai e a minha mãe tinham casado, 6 meses de casamento, minha mãe estava grávida 4 meses. E meu pai sempre também foi um homem de negócios. Então ele tinha pastelaria, ele fazia salgados, ele fazia aquilo tudo. E lá funciona num sistema diferente. Lá eles vão às 3, 2 da manhã para lá para abrir com aquilo tudo, né? No caso no Brasil. No caso ele era um salgadeiro. E depois ele comprou o próprio negócio dele. E ele depois, numa altura, ele viu algo errado de um funcionário e reagiu, não é? E ele tinha sempre uma arma na gaveta do dinheiro. Coisa que deve ser muito comum lá, não é? Sim, porque lá é muita violência, eles têm que se autodefender. Eu estou a dizer isto porque, para um português ouvir falar isso, pode pensar que a pessoa que tem arma é que é uma pessoa violenta. Não, ele era mesmo para defender-se. Porque lá era mesmo muito complicado, né? Mas ele tinha porte. No caso, pronto, o funcionário pegou, quando subiu para conversar com ele, já foi munido da arma dele e deu-lhe um tiro. Ele foi assassinado por um funcionário, seu pai? E meu pai ainda lutou com ele, desarmou e deu outro tiro. Só que ao fim, o rapaz salvou, né? E meu pai faleceu. E estava a sua mãe grávida de si. E a minha mãe estava grávida de mim, de 4 meses. E nessa altura foi as últimas palavras que ele disse para a pessoa que estava com ele na ambulância foi para que a minha mãe cuidasse muito bem da menina dele. Ele não sabia se ia ser uma menina, se ia ser um menino, mas ele falou assim, né? E para que cuidasse muito bem da menina. E desde aí, quando a minha mãe teve a notícia, foi um baque. Foi um? Um baque, né? Ah, ok. Porque um choque. Pois, imagino-se. Se foi verdade ou não, mas minha mãe conta muitas vezes essa história que ela e a minha madrinha estavam a conversar, não é? Minha madrinha consolá-la, e ela diz que eu chorei na barriga dela nessa altura. Se é verdade ou mentira, eu não sei. Mas elas duas afirmam isso muito convictamente. E a partir daí eu sempre tive a noção de Deus na minha vida. Não do ventre, mas desde que eu me conheço por gente, que eu sempre tive Deus como muito presente comigo. É algo que eu não posso te dizer quando é que eu comecei a crer ou quando é que eu não comecei, porque era algo intrínseco dentro de mim. Então, e passando para uma outra fase, que é a fase da espiritualidade, não é? Você diz que desde que se conhece, desde que se lembra de existir, sim, que sentia relação com Deus, não é? Digamos assim. E essa relação pode-nos explicar um pouco o que é que sentia, como é que era na prática? Sim, porque foi assim, a minha mãe depois de 2 anos... Sua mãe ainda é viva? Minha mãe ainda é viva. Depois de eu quando nasci, não é? Eu era a princesinha da casa. Eram 3 mulheres de volta de mim. Então, eu era a princesinha da casa. Só que a minha mãe teve alguns problemas e ao fim de 2 anos casou de novo. E eu fui praticamente... Quando ela casou de novo, foi um problema grave, porque não veio só um marido. Veio uma pessoa que era também viúva, com 2 filhos problemáticos, então a casa, de repente, a casa de 3 pessoas ficou logo ali com 6 ou 7. Depois veio outros filhos, não é? Os meus irmãos. E eu senti-me posta de lado. Com 2 anos de idade, eu senti que, de repente, eu
fiquei ali. Tinha uma diferença em relação aos outros, não é? Que era filha só da parte da mãe. Sim, e depois eu senti que foi como se pegasse uma criança que tinha tudo e de repente... Saiu do pedestal. Hoje em dia entendo e não é esse o problema, mas naquela altura como criança não entendia. E sempre, desde que eu me conheço, sempre fui muito depressiva, muito triste, porque eu achava que outros tinham pai, que eu não tinha. Eu achava isso. Achava, mas era uma realidade, no caso. Era uma falando, realidade. Porque eu tinha a minha parte, família portuguesa, toda do outro lado, e as minhas primas tinham pai, tinham mãe. Deixa-me fazer uma pergunta em relação a isso. Você nasce sem pai. Sim. Portanto, nunca soube o que é ter um pai. Não é? Você, enquanto criança, começa a ganhar uma percepção do que é um pai, não com a relação que tem com o seu pai, mas com as relações que outros familiares seus, os seus primos, etc., têm com os seus pais, não é? O que é que você, como criança, sentia? Sentia alguma coisa? Pensava nisso? Eu era muito discriminada. Eu era muito posta de lado, não é? Então, eu achava que, por eu ser posta de lado, que era porque eu não tinha um pai. Então, eu achava que era depressiva porque eu não tinha um pai. Então eu estava sempre em busca de alguém que pudesse ser um pai para mim. Pudesse ocupar aquela posição, não é? Que ocupasse aquela posição. Mas sentia falta dessa personalidade, não é? Sim. Eu digo isto porque nós, como sabemos hoje, essa questão é uma questão muito discutida politicamente, não é? Digamos assim, a nível na sociedade. Da figura paterna, sim. Se há distinção entre figura paterna e materna, se qualquer um pode fazer o lugar do pai, o lugar da mãe, etc, etc, etc. E eu, pessoalmente, acredito que uma mãe é insubstituível, um pai é insubstituível, isso está nas nossas entranhas, não é? Faz parte de nós e não há forma nenhuma de retirar isso de nós. E era nesse sentido que eu lhe fazia essa pergunta. Assim, você nunca conheceu o pai, nunca teve pai, mas sentia falta de algo que não conhecia, não é? Porque era incrível. Já está no nosso ADN, não é? Sim, era incrível, porque eu já nasci sem pai. E fui criada até os 2 anos sem pai. E como é que eu sentia tanta tristeza e tanta falta de um pai que eu nunca tinha conhecido? Era algo que não dava para entender. Com certeza não era só por ver nos outros, porque você também não estava na casa dos outros para ver o que é que eles viviam, não é? Não. Era mesmo, eu sentia dentro de mim a falta de um pai. Foi como se no ventre da minha mãe, de repente, houvesse assim uma quebra. Eu senti mesmo, eu não conheci meu pai, nunca fui pega por uma figura paterna, mas sempre tive essa necessidade de ter um pai. Tanto é que eu chamava meu marido de pai. E uma mãe, por mais que se esforce, não consegue. Conseguem às vezes fazer milagres, nós sabemos, mas não é substituível essa figura, não é? Não. Eu acho que para mim era muito necessário. Era como se fosse um carro de bois sem uma roda. Sem uma roda. É uma boa explicação. Exatamente. Eu conheço também alguns casos de, por exemplo, a questão do divórcio, não é? Que é uma questão dos nossos dias, não é? Eu costumo dizer que é um dos cancros. Um flagelo, é né? um flagelo, não é? E nós vamos sofrer as consequências das opções que estamos a fazer como sociedade hoje. E por mais que tentem dourar a pílula, como se costuma dizer, eu já fiz esta pergunta a algumas pessoas que são filhas de pais divorciados, e as marcas ficam lá. Com certeza. As marcas ficam lá, a tristeza fica lá um vazio que nada consegue preencher, que é a ausência de um pai ou de uma mãe, aquela roda viva toda, vai para um pai, vai para uma mãe, as crianças não entendem isso. Aliás, nós por acaso já fizemos essa experiência em casa, eu já sabia dessa realidade, mas fizemos uma vez por brincadeira, dizendo aos nossos filhos, olha, os pais vão se separar, e eles, os olhos deles é como se dessem um grito de pânico. Não é? E eles disseram, não, estamos a brincar, não era, foi só uma experiência, mas é algo que está mesmo nas nossas entranhas, não é? Quando você me disse o que me fez segurar tantos anos com vários problemas que se levantaram, foi justamente isso. Porque não queria privar os seus filhos disso. Nunca quis privar os meus filhos de ter um pai e uma mãe. Isso estava acima de qualquer coisa. Mas isso é um exemplo espetacular, porque
Nos nossos dias, já que estamos a falar neste tema, hoje nós vemos muitos divórcios porque a pessoa não está feliz. Eu não estou feliz com aquela pessoa, então vou-me divorciar. Sim. E uma pessoa pergunta, mas os teus filhos, por exemplo, não pensas nos teus filhos, não é? Ou seja, o Deus da pessoa que diz isso é a felicidade, é ela própria, não é? E no seu caso... Em cima da infelicidade do outro. Exatamente. No caso, em cima da infelicidade das crianças, o que quer que seja. Tudo. E você teve a atitude diferente, que é, eu não vou olhar para aquilo que me apetece fazer hoje. Foi. Por proteção dos meus filhos. Sim. E acabou por ganhar uma família. Né? Eu olhava para eles e hoje em dia eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Como costuma-se dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Eu agora lembrei-me de um fato muito engraçado. Eu sempre, de criança no Brasil, não é? O meu tio comprava aqueles cigarros, os Kentucky. Não sei se ainda lembram. Isso é muito antigo, o Kentucky, né? Acho que é um tabaco vermelho. Sim, umas caixinhas. Então ele levava aquilo, vinha a Portugal e ia carregado com aquilo, né? E eu muito malandra, que eu sempre fui muito Maria Rapaz, né? Daquelas mesmo de subir em árvore, cair de árvore, pular muro, andar atrás de bola, sempre fui assim. E eu peguei e ia lá e pegava um e fumava. Pegar outro, fumar. E eu vou lhe dizer uma coisa, porque realmente, às vezes, a nossa carne pede aquilo que não é bom para a nossa carne. É incrível, aquilo né? Não é bom para nós, não é? E uma das coisas que eu sempre falei, que eu depois não fui com isso para frente, porque eu não queria que alguma coisa me dominasse. Não, eu não queria ser dominada por alguma coisa. Mas uma das coisas que sempre foi ali um foco na minha vida é assim, eu nunca quis dar um mau testemunho aos meus filhos. Eles nunca poderiam me dizer assim, não, eu fumo porque você fuma. Eu não. Então, o que eu faço? Eu tento doutrinar a minha vida para tentar passar um melhor testemunho. Ter o domínio próprio, não é? Domínio próprio. Mas isso desde criança, porque eu não queria ser uma pedra de tropeço para eles. Ou vamos supor, e é uma coisa que também me entristece muito, porque eles não têm uma consciência formada. Nós estamos a formar a consciência deles. E só os pais é que podem fazê-lo, não? Infelizmente há casos em que crianças não têm pais, não é? E aí tem que haver quem tente substituir da melhor maneira. Mas havendo os pais, só os pais é que podem fazê-lo. E relativamente àquilo que estávamos a falar, há um pensamento que eu quero partilhar aqui, que é, não há absolutamente nada neste mundo que nós possamos construir sem sacrifício. Não. É uma lei da natureza. Se nós pensarmos, por exemplo, nós para termos fogo aceso, temos que sacrificar aquela lenha. É um exemplo. É verdade. E se nós podemos pegar nisto, e eu já fiz esse exercício várias vezes, nós para construir uns óculos, nós para ter aqui água engarrafada, houve sacrifício. Houveram pessoas que tiveram que sacrificar o seu tempo a trabalhar, houveram materiais que tiveram que ser transformados. Ou seja, tudo aquilo que nós queiramos construir, nós temos que perceber que vai haver um sacrifício implicado. E no caso do casamento, se eu quero construir uma família, se eu quero construir um casamento, eu tenho que ter este princípio bem em mente, que é, eu sei que vou ter que fazer sacrifícios, porque sem sacrifício não existe casamento, não existe relação comercial, não existe relação entre empresas, não existe relação entre pessoas. Se nós, no caso de amizades, não é? Que é outra coisa que marca muito os nossos tempos. Eu lembro perfeitamente, uma pessoa, quando éramos mais novos, tínhamos muitos mais amigos. Hoje cada vez vivemos mais isolados. É verdade. Porque nós não estamos dispostos a fazer sacrifícios. Nós não queremos aturar a pessoa. Não. A mínima coisa que nos façam, nós dispensamos logo a pessoa. Não somos capazes de dizer assim, não, eu vou ignorar aquilo que aquela pessoa me fez, porque a pessoa tem defeitos que eu também tenho, não é? Para manter uma amizade, que é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos aqui, é a amizade, não é? Portanto, é este pensamento de sem sacrifício não se pode fazer nada. E se eu vou, por exemplo, já que estamos a falar do matrimónio, casar, e eu ignoro a existência deste princípio, a coisa vai correr mal. Lógico, porque nós temos a tendência a só querer... Nós, quando casamos, é para fazer o outro feliz.
Porque se você casa... Deveria ser, não é? Deveria ser. Por isso é que nós fazemos aquela jura Não é? na saúde e na doença, Sim, não é? não Ou seja, é? nos momentos difíceis em que eu não vou querer ter casado contigo e mesmo assim vou sustentar esse casamento. E ninguém é perfeito. Obviamente. Não é verdade? Não, ninguém é perfeito. Quer dizer, às vezes a pessoa está nervosa, às vezes a pessoa está chateada, e nós temos que ter esse também, saber calar, saber falar, saber entender. E eu sei que estamos a falar em problemas normais, não é? Uhum. Há problemas que ultrapassam essas coisas, não é? Mas temos que ter um pouquinho de resiliência com as coisas. E hoje em dia as pessoas não querem ser resilientes. E outra coisa é, nós hoje somos altamente exigentes com os outros. Exigentes e intransigentes. Nós não aceitamos o mínimo erro da outra pessoa. É verdade. Não é? E nós temos que dar espaço. Se eu quero ter amizades, relações familiares, relações entre marido e mulher, não é? Eu tenho que dar espaço para o erro da outra pessoa. Porque vai acontecer. Porque nós somos falhos. Um dia vai falhar você, no dia seguinte vou falhar eu. Eu gosto muito de uma visão que é, nós estamos em construção, não é? Cada um está com o seu tijolinho, né? Uhum. Então, às vezes, aquele que está lá em cima cai um tijolinho e dá na tua cabeça, e tu fica chateado, fogo, olha lá, deixou-me cair o tijolo, não sei o que, não sei o que. Só que a gente esquece que cai também tijolinhos nossos na cabeça dos que estão embaixo. Quando estamos a reclamar, esquecemos e sai um... E de vez em quando cai um tijolinho na nossa cabeça, porque nós não vemos aquilo que fazemos, só vemos aquilo que o outro nos faz. Nós somos especialistas em ver o erro do outro e temos uma dificuldade brutal em ver os nossos. Cláudia, a conversa está a ser muito agradável, mas precisamos seguir em frente e vamos passar então à questão de fundo, não é? Sim. A Cláudia afirma que Jesus Cristo está vivo e que tem uma relação com Jesus. Eu vou-lhe pedir que nos possa fazer um comentário desde a sua infância, já falou um pouco sobre isso, como é que começou a sua relação com as coisas espirituais, digamos assim, em que momento é que começa este relacionamento com Jesus e em que é que ele se materializa, não é, hoje em dia? Podemos começar pelo princípio. Sim, uma altura eu tinha uma tia que nos levou a uma igreja. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim. Era uma coisa enorme. Eu não queria viver, sempre fui muito depressiva, sempre quis, era muito triste, achava que era pela falta do pai, achava que era por a falta disso ou daquilo. E também devia contribuir. E também contribuía, mas era um vazio muito além disso. Então, a minha tia era muito católica, era muito ali, e ela levava-nos à igreja, só que aquilo não me dizia nada. E havia coisas que, eu criança, incrível, nunca ninguém me tinha dito nada, mas havia coisas que não encaixavam. Como quando eu tinha que confessar ao padre, e uma altura eu fui lá confessar, e ele, pronto, está bem, vai lá rezar umas Ave Marias, não sei o quê. E eu disse assim, mas espera aí, eu não falei os pecados todos? E se eu não falei os pecados todos? Eu fiquei naquele impasse. E havia coisas que eu não aceitava. Quando esse meu tio morreu, tínhamos que ir para a missa. E a minha tia dizia que era para sair do purgatório e para ele ir para o céu. E eu era assim, mas então se eu um dia for muito pobre, eu vou para o inferno, porque se alguém não lembrar de rezar a missa para mim, para onde é que eu vou? E aquilo tudo de criança, aquilo a bater na minha mente. Um dia eu fui na igreja, e não me lembro qual foi a palavra, mas houve um apelo para Jesus. Foi uma igreja? Foi uma igreja batista, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Então foi criada na igreja católica, haviam algumas coisas que você... sentia não que eram incongruências, mas continuei indo, mas sempre com aquele vazio, sempre com muitas perguntas, sem respostas. Okay. Não tinha ninguém que lhe desse resposta às suas questões, não é? Não, porque olha, eu fiz a crisma, ninguém nos falava da palavra de Deus, nem da Bíblia. Era uma coisa muito assim soft, e a gente fazia essas perguntas, isso não é para nós entendermos. Okay. Não é? É tudo muito assim, muito leve, muito superficial, não é? E em determinado momento vai a uma igreja batista. Vou e
eu não lembro qual foi a palavra, mas diz, quem é que quer entregar o coração a Jesus? E eu com 8 anos disse que queria, levantei a minha mão. Só que a minha tia era muito católica, não sei o quê, e começou... Mas foi essa sua tia que ele levou lá? Não, foi Ela não estava lá quando você levou? ela estava comigo. Aí ela foi consigo? Foi essa tal... Não a levou lá, mas foi consigo lá. Ela foi comigo e fomos com uma tia da minha mãe. Foi... E o que é que a moveu naquele momento a levantar a mão? Você recorda-se? Ou... Eu sei que eu senti que era aquele caminho, que era aquilo que eu precisava, eu não sei explicar. Uhum. Eu senti que eu estava no lugar certo e que eu precisava daquilo. É curioso, e permitam-me só fazer aqui um parênteses, que é, nós quando lemos nos Evangelhos o apelo que Jesus faz aos seus discípulos, se a coisa aconteceu exatamente conforme está ali escrito, se não houver mais pormenores pelo meio, o chamamento que Jesus foi exatamente assim. Segue-me. Foi. E eles simplesmente deixaram tudo que estavam a fazer e seguiram, não é? Foi. E eu levantei. E não há explicação nenhuma, não é? Não tenho explicação. Sei que eu senti uma alegria e que eu queria Jesus para mim. Uhum. Eu queria aquele Jesus que eles estavam ali a falar. Coisa que eu, na católica... E depois eu rodei muita coisa. Rodei Seitonoye, porque eu, como não tinha respostas, andava sempre em busca de alguma coisa. Ah, ok. Então passou pela igreja Messiânica, Seitonoye. Isso à medida que você foi crescendo, foi crescendo, porque eu não... Continuou a procurar preencher esse vazio. E depois, aos 8 anos, aconteceu isso, só que a minha tia entrou em pânico, né? E não sei o quê, e pronto. E nunca mais me levou, e depois eu embrenhei pela Seitonoye, pela Messiânica, continuava católica, só que sempre com vazio dentro de mim. Tanto é que eu me lembro, 3 vezes tentei me suicidar, porque eu me via sozinha e foi aí que eu comecei a ter contato com Deus, com o Senhor. E dizia-me assim, era assim, eu estava para me jogar e uma voz me dizia assim, joga-te daqui porque assim acaba os teus problemas. Porque eu fui criada com uma tia, não fui criada depois com a minha mãe, estava numa casa por favor, e eu pensava, Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu falava com Deus como falava, é o meu pai. Uhum. E eu só dizia, Senhor, o que vai ser de mim? Mas nesse momento você já falava com Deus. Com o Deus que conhece hoje, ou falava simplesmente com alguém que acreditava que existia? Não, falava com Deus. Okay. Sempre tive Deus muito bem assente, como Deus mesmo. Sim, porque a própria Igreja Católica também fala no Deus, no Deus trino, não é? Sim. E é uma religião monoteísta, não é? Sim, sempre falei com ele. E por 3 vezes aconteceu situações que eu me lembre, foram mais, mas que eu me lembre, e subi no topo do apartamento, que lá as caixas d'água é tudo em cima das casas. Então, vamos supor, se for um prédio de 3 ou 4 andares, a caixa d'água ainda é mais em cima ainda. Então, quer dizer, é muito alto. E eu estava ali, joga tudo aqui que acaba os teus problemas. E vinha assim uma voz muito doce, dizia assim, não faças isso. Não faças isso. E certo é que eu estou aqui, né? Então nunca me julguei, certo. Nunca deixei. Eu entendia que era a voz do meu pai. Mas depois, com o caminhar da minha vida, eu vi que era o Senhor. Que esteve sempre comigo, esteve sempre lá em todos os momentos da minha vida. Porque na altura que eu vim me converter aqui em Portugal, em ter um encontro, porque eu conhecia o Jesus da história, eu conhecia a história de Jesus, mas não conhecia o Jesus da história. Então, só para fazer aqui um ponto, depois dessa busca toda religiosa, essa busca ainda continua aqui em Portugal também? Respostas em outras religiões? Sempre. Depois eu ainda fiquei mais confusa aqui em Portugal, porque depois aqui mistura-se muito catolicismo com misticismo, com bruxarias, e depois levaram para bruxas, porque eu era triste, porque as pessoas tinham vaidade e levaram olhados, não sei o quê, e depois a tal bruxa, não sei se posso falar assim, que me levaram, trabalhava com um padre, e depois eu não entendia como é que um padre trabalhava, e depois aquela confusão toda me deixava...
ainda pior. Depois disseram que eu tinha me rogado uma praga, não sei o quê, me levaram no outro padre, e esse padre começou a me seguir mais de perto, e uma altura, acho que é melhor não falar isso. Fica à vontade. Não, porque ele disse que tinha que rezar não sei quantas missas para mim, porque tinham me rogado uma praga, e disse que não podia levar dinheiro pelas missas, mas se eu pudesse levar um bom presunto de Trás-Montes e um bom garrafão de vinho. Lá foi meu marido para Trás-Montes. E foi lá buscar. Foi buscar. Porque lá está. E depois ele começou a me perseguir um bocado. E depois disse que eu estava excomungada porque eu fugia dele. É porque gostou do vinho e do presunto que queria mais. Não sei. Não, porque depois ele queria era pão de ló, bolo reis e essas coisas todas. E eu, quando mal vi entrar, eu fugia. Depois ela, uma vez, mandou um recado assim para o funcionário. Diz a ela que ela está excomungada. E eu era assim, o que quer dizer excomungada? Isso deve ser alguma coisa muito grave, porque eu estou excomungada. Mas foi na altura que eu já estava a dar os primeiros passos ao Senhor. O que acontece? A minha mãe era uma pessoa muito complicada e eu não tive muito aquela ligação com a minha mãe de criação, porque depois as nossas vidas tomaram rumos diferentes. E eu trouxe-os para cá com os meus irmãos, tudo, e aquilo não deu muito certo. E uma certa altura aquilo desfez e cada uma foi para o seu lado, mas ficou ali uma mágoa, não é? E eu me sentia muito mal por estarmos assim de costas voltadas. Eu me culpava muito. Como é que uma filha está de mal com uma mãe? Eu não aceitava isso. É inconcebível. E aí, no entanto, a minha mãe conheceu uma pessoa chamada Palmira, e a Palmira começou a falar de Jesus para ela, e ela começou, de uma certa forma, a mudar. E uma altura, eu fui visitar minha avó, que tinha tido uma queda, quem eu encontro, eu pensei que a minha mãe não ia estar lá, porque senão eu não ia lá visitar a minha avó. Quem me abre a porta foi a minha mãe. E quando ela me abriu a porta, eu queria ir embora, e ela, não, entra, filha. E eu vi que algo tinha sido transformado na vida dela. Da maneira como ela falou, da maneira como ela agiu, da maneira como ela reagiu, como ela me recebeu. Peraí, não é a mesma mãe que eu conheço. Alguma coisa mudou. Então a sua mãe basicamente começa a ouvir falar de Jesus. Sim. Inicia um relacionamento com Jesus. Sim. Sem você saber. Sem eu saber. Você simplesmente, se soubesse que a sua mãe estava lá, nem sequer entrava. Não. E quando a sua mãe abre a porta, você percebe que há ali uma pessoa diferente dentro daquele corpo. Sim. Que é a sua mãe, é isso? Incrível, foi. Eu vi logo que havia alguma coisa diferente. Aquilo que normalmente se chama aura, não é? Se calhar, não. Não. Tem que haver uma mudança. Quando o Senhor entra no nosso coração, há uma mudança. Às vezes até no sorriso. No sorriso, numa palavra meiga. Os olhos não enganam, não é? É, e até nas palavras. Tem que haver uma transformação. A casa não fica desarrumada na mesma, não é? E vi que tinha ali algo diferente. Eu entrei, mas pronto. Depois comecei a ir lá. E ela começou a falar do Senhor. E ela dizia assim, filha, mas eu não... Mas eu era muito mística. Eu acreditava em tudo, não acreditava em nada. Porque eu acreditava em reencarnação. E uma vez eu fui a Lisboa para fazer uma regressão da mente. E a mulher falou, e eu nada de fazer regressão. O que é essa regressão? É regressar a alguém que possa ter sido no passado? Porque eu acreditava que eu devia ter sido alguma coisa em outras vidas, acreditava em tudo e mais alguma coisa. Porque eu estava mesmo confusa com tudo. Tinha o problema que eu chamo um problema indiano, que é aqui no mais ao ocidente, quem fala de Jesus às pessoas, não é? O problema que normalmente encontra é a descrença. Na Índia, isto foi-me dito por alguém que esteve lá, não é? A fazer esse trabalho
O problema é que as pessoas acreditam em tantos deuses que a dificuldade é levá-los a crer só num. Não é? E esse era o problema que você estava a viver. Era o problema que eu vivia. Era tanta coisa que... Era tanta coisa, e depois eu procurava, e tinha tanta oferta, não é? Tantos caminhos diferentes que não sabia qual é que havia. Que a gente fica assim, será que é aqui? Será que é aqui? Mas olha, eu dou graças a Deus porque sempre deu sempre errado. Ok. E nessa altura minha mãe começou a orar por mim. Portanto, tentou vários caminhos e vários caminhos, tentei vários caminhos. Porque eu procurava respostas e eu procurava que aquela dor no meu peito, porque eu só queria... Eu tinha um marido maravilhoso, eu tinha filhos maravilhosos, mas eu só queria morrer. Faltava-lhe algo dentro. Não é? Só queria morrer. Eu não tinha eu não tinha alegria, eu não tinha nada, eu só queria morrer. E procurou na bruxaria, procurou tudo. Em várias tudo. religiões, em várias questões, em vários caminhos espirituais. Chamamos assim, aí, prontos, na bruxaria, quando eu cheguei aqui em Portugal, não sei que bruxa, não sei o que, e levaram... Que é algo muito comum em Portugal, sejamos honestos. Muito. Muito comum mesmo. Muito, e eu fiquei, quando disseram... Ao menos 2 que eu fui, que trabalhavam com o padre, que já morreu, não sei que, não sei quanto. Mas o meu desespero era tanto. A minha dor interna, interior, era tão grande, meu vazio, que eu ia. Porque diziam que eu era... Tinham inveja do meu cabelo, que tinham inveja da minha maneira de trabalhar, que tinham inveja da minha desenvoltura, que tinham inveja... E que era isso que me afetava. E eu muitas vezes parava e dizia assim, meu Deus, tu não és maior que isso tudo? Quer dizer, como é que uma inveja me pega? Uhum. Lógico que eu estava na mesma sintonia, tinha que pegar, não é? Foi. Mas eu não entendia certas coisas. E nessa altura, minha mãe começou a orar por mim. E essas coisas das bruxas é uma coisa muito engraçada. Eu comecei, fui uma vez levada, e aquilo você melhora por um tempo, daqui a pouco você volta a ficar igual. Então, começou num espaço de 6 em 6 meses, eu ia. E depois aquilo foi assim, quase de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. Cheguei aí dia sim, dia não. Ou seja, aquilo escraviza. Eu estava escrava. Eu ia dia sim, dia não, e não deixava pouco. É como uma droga, não é? Foi. Toma a droga. Porque, e por passa fim... o efeito e volta, até que chega um ponto exatamente, que se mata e rouba só para se poder drogar. Exatamente isso. Nunca tinha ouvido essa perspectiva, por acaso. Exatamente isso, mas é que eu comecei a pensar assim, poxa, então, eu antes vinha aqui 3 em 3 meses e resolvia, agora já estou... Passava uma semana e já estava mal de novo. Curioso. Isso é como uma como aquela cordinha que vai puxando, quando você vê tá toda amarrada. Eu cheguei ao ponto de dia sim, dia não. É como uma adição espiritual. Sim. E aí, só que aí a minha mãe e a Palmira já estavam orando por mim. Uhum. A Palmira, a senhora que falou de Jesus à sua mãe. Já estava orando, porque a minha mãe também não se sentia bem de ter a filha afastada e eu afastada dela, não é? Nós não estávamos bem. E ela já estava orando por mim. E um dia eu me lembro que até foi eu não vou dizer onde é que foi, mas essa trabalhava com o padre. Quer dizer, o padre morreu e deixou, no caso, com ela, não é? O que trabalhava, ela dizia que era o espírito do padre. E eu ia lá muitas vezes e cheguei, desse dia eu cheguei lá e a senhora ficou tão desconcertada, tão mal. Ela não falava coisa com coisa. Ela nem conseguia olhar para mim. E depois falou tanto... Essa senhora é uma bruxa. É uma bruxa. Em que você foi e ela fica completamente... E ela ficou assim, não falava coisa com coisa, e eu comecei a perceber que a senhora não estava bem, que a senhora não estava a falar coisa com coisa, não sei o quê, e querendo me despachar. E foi nesse dia que eu disse assim, Senhor, tu não tens mais poder que isso tudo? O que eu estou aqui a fazer? Aquilo foi desenrolando, nunca mais lá fui, nem bruxa nenhuma naquele dia. Ali foi crucial, quando o Senhor já começou a me alcançar. Uhum. E não fui mais. E a minha mãe começou a falar, quando ela me levou, ela falou, eu comecei a fazer perguntas mais profundas, e ela disse assim, filha, eu não sei te responder, mas eu conheço uma pessoa que sabe. E na altura, eu falei, então eu quero ir ver essa pessoa. Que eu quero que me diga, porque eu tinha muitas dúvidas, não é? Uhum. E ela levou-me ao pastor João.
é um senhor, ele sabe muito, não sei quem, não sei Pastor quanto. seria pastor de uma igreja evangélica. Sim, no caso que ela conhecia. Uhum. E eu disse assim, mas quando fui, que eu queria ir lá falar com ele, eu já ia para desbancá-lo. Na minha mente era assim, eu sei muito, porque eu estudava sobre várias religiões e tudo que mais. você deve imaginar. Eu sei muito, e depois eu era muito sensitiva na parte espiritual, sempre fui muito. Eu sei, vou chegar lá, vou desbancá-lo, não sei o quê. Chego na casa desse tal senhor, e ele começou a conversar comigo. Eu comecei logo com as minhas perguntas, né, com aquela coisa. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele não respondia às minhas perguntas. Ele pegou na Bíblia e, conforme eu ia fazendo perguntas a ele ia no versículo e dizia assim, leia aqui, menina. E a Bíblia me respondia. E eu falei assim, mas eu nunca li isso na Bíblia. Aí eu fazia outra pergunta. E ele, peraí. Ia lá, leia aqui. Ou seja, a nossa conversa foi, eu fazia perguntas e ele me respondia através da Bíblia. Eu lia na página e você lia a resposta. E eu era assim, eu não sei como é que eu nunca vi isso, eu nunca li dessa forma, porque eu tentei ler a Bíblia várias vezes, mas eu estava tão cega que eu não conseguia. E eu falei assim, realmente, então, tá, falar aqui é a vontade de Deus. Eu sabia que a Bíblia era a palavra de Deus. E eu assim, então eu estou completamente errada. Só que, no entanto, como eu te disse que eu tinha a minha visão espiritual muito aberta, conforme ele fazia isso, eu olhava para ele e do lado dele esquerdo eu comecei a ver um lobo preto. Assim, era uma cara enorme, e eu via os dentes dele assim, aqueles dentes assim, a salivar mesmo de ódio, sabe? E aquilo começou a inquietar. E eu via aquela coisa assim do lado dele. E eu queria concentrar no que eu estava a falar com ele, mas eu via aquilo, porque eu pressentia que aquele animal queria devorá-lo. Uhum. Espiritualmente, que eu estou a falar, tudo espiritualmente, porque ninguém mais viu. Eu estava vendo. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, pastor João, eu preciso lhe contar uma coisa. E ele, fale, menina, fale. E eu disse assim, olha, tem um lobo do teu lado, preto, que se ele pudesse, ele te desfazia todo, nesse momento. E ele virou e falou assim para mim, deixa lá, não se preocupe, vamos continuar. E aquilo fez, sumiu. E ali começamos a falar, ele mostrava os versículos, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e perguntou se eu queria aceitar Jesus, e ali aceitei Jesus. Depois foi uma caminhada. Tem sido uma caminhada até hoje. A partir desse momento que começou a seguir Jesus. E essa opressão espiritual também começou a parar. Porque e encontrou ali as respostas todas que tinha para aquele vazio, para aquela sensação de suicídio? Não tive mais. Foi como algo, no meu batismo, foi como algo que, de repente, aquilo desapareceu. Como se você tivesse ali um cancro que doesse noite e dia, mesmo sendo feliz, tendo filhos maravilhosos, tendo um marido maravilhoso, tendo uma casa maravilhosa. Trabalhava muito, mas graças a Deus nunca me faltou nada. Mas não era feliz. Eu vivia numa tristeza. Nós temos um buraco do tamanho de Deus, não é? Sim. E foi ali que aquilo sumiu. E eu falei assim, por todo lado que eu fui na minha vida, nunca aconteceu uma coisa daquelas. Nunca consegui curar esse vazio que existia em mim. E foi instantâneo. Aquilo foi instantâneo. Quando aceitei Jesus no meu coração, é como ele habitasse no meu coração e de repente as trevas, tudo foi embora.
não pensei mais em... Pronto, já vi a vida de outra forma. E Comecei a ser outra criatura. Como é que você vê hoje o pós-vida aqui nesta terra, segundo a sua fé? E como é que enfrenta essa questão da morte, pela qual todos nós vamos passar, não é? Eu tinha pavor, né? Eu dizia que queria morrer, mas tinha pavor de morrer, porque nós não sabemos, não é? Não temos noção. Uma das coisas que foi logo tratado na minha vida foi o medo da morte. Eu não tenho medo. Eu sei para onde vou, estou bem firme, né? Para onde eu vou. Sei que o Senhor foi preparar lugar. Ele não é algo fictício, não é uma ilusão, ele é real. E não tenho medo da morte. Também outra coisa que eu era muito atacada com a parte espiritual, porque as pessoas pensam que não existe o mal existe. E como eu via essas coisas, eu via muitas mais coisas e era muito perseguida. Se existe Jesus, existe o diabo, porque o próprio Jesus disse várias vezes, não é? Existe. As pessoas pensam que estão sozinhas, mas não estão. Jesus só entra no nosso coração se nós convidarmos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, né? Mas o inimigo não pede licença. Então, ataca mesmo e pronto. E eu, como tinha essa visão muito aberta, eu via muita coisa, então volta e meia lá corria, subia correndo as minhas escadas, descia correndo, estava sempre em pânico. E foi também uma paz nesse sentido. Glória a Deus, não tenho mais isso. Era uma coisa que eu queria me libertar, porque todos os lugares que eu ia diziam que eu ia ter que trabalhar, que eu ia ter que ser bruxa também. Iria ter que fazer alguma coisa para poder ter, para ficar bem, né? Porque depois aquilo foi diminuindo o tempo, que eu tinha que também ser uma dessas. E aquilo me consumia, porque eu tinha um desespero, porque eu não queria aquilo. Eu era assim, já pensou? Carros daqui até sei lá onde, na frente da minha casa? Para mim aquilo era uma vergonha para os meus filhos. Era quase como se você primeiro ficasse escravizada, depois ficasse a ser uma serva daquilo que era escravizado. Isso. Era isso. E aquilo não fazia sentido para mim. E quando encontra Jesus, sente libertado. Foi como se caísse aquelas umas algemas. Literalmente, foi como se de repente aquele fardo saísse das minhas costas, porque eu lutava contra aquilo e elas diziam: não, mas você tem, porque você tem mediunidade, você tem isso, você tem aquilo, você vê, você não sei o quê, você... aí, e muitas outras coisas me levaram a pensar, mas eu não queria. Uhum. Então, eu protelei sempre aquilo porque eu não queria. Então, quando o Senhor entrou no meu coração, eu vi que realmente eu não abri os meus olhos. Eu não precisava daquilo para nada. O que é que você diria, e para terminar, ali a nossa equipa já estão a olhar para mim de canto, só que a conversa está a ser tão agradável. Para terminar, Cláudio, o que é que você diria a uma pessoa que está numa situação semelhante à sua? O que é que você lhe diria para fazer? Conselhos práticos. Vou dar um conselho muito prático. Se tem dúvidas, se precisa de respostas, vai diretamente na palavra de Deus. Não anda a dar cabeçadas por aí. Não é preciso andar a bater em portas nem atrás de homens, é isso? Paga-se um preço muito alto. E há feridas que são muito difíceis de cicatrizar. Não vale a pena andarem se magoando em coisas que não são verdade, que não são certas e que não vão edificá-las em nada. Então, vão direto na palavra do Senhor. Como eu mesma li as respostas das perguntas que eu estava a fazer. Então, se tem, é o conselho que eu dou. Mas e pelo seu exemplo, e nós aqui falámos disso com clareza, e nós não queremos encaminhar ninguém, não queremos, ou seja, aqui com este trabalho nós não queremos passar uma imagem que estamos a tentar convencer as pessoas de alguma coisa, não é? As pessoas são livres de escolher, apenas trazemos aqui pessoas que contam o seu testemunho, mas pelo que eu percebi no seu testemunho, algo importante também para si foi
alguém que lhe pudesse explicar aquilo que você estava a ler, ou pelo menos encaminhá-la, porque como você disse, você tentou ler a Bíblia várias vezes e não conseguiu, Não. e precisou que alguém lhe dissesse, é assim que se lê, é por aqui que se Sim. lê. Isso também Sim. foi muito importante para si, no caso, não é? Foi muito importante. Lá está, você encontrar uma pessoa que te fala da verdade. Ah, mas a verdade... Não, só existe uma verdade. Só existe um caminho. Na minha vida fez sentido. Hoje é quase um crime dizer isso, não é? É quase um crime dizer isso, mas na minha vida, que procurei tanto a verdade em tantos lados... Há vários caminhos, mas há apenas um que pelo menos a Cláudia encontrou, que resolveu o problema da sua vida, não é? Que foi Jesus. Uhum. E ele é real, ele não é algo que as pessoas realmente que se deixem experimentar, que se deixe tocar por ele, porque ele é amor. Que dê espaço, é isso. Que dê espaço. Às vezes estão à procura em tantos lados e ele está mais perto do que elas imaginam. É isso. Cláudia, foi um prazer tê-la cá. Obrigada. Acho que as pessoas vão gostar de ouvir e poder Sim, aprender Felipe. alguma coisa ou muitas coisas com o exemplo que nos trouxe aqui. E até uma próxima. Eu é que agradeço também. Muitas felicidades. Obrigada. E despedimos-nos então do nosso maravilhoso público, agradecendo aqui mais uma vez a nossa excelente equipa de faroleiros. E até para a semana.